A criogenia e a busca pela imortalidade, ficção ou realidade? Você já se perguntou o que acontece com você logo depois da última batida do seu coração? Para centenas de pessoas, a morte não é um ponto final. É apenas uma pausa técnica. Imagine o ano de 2026. Arthur é um homem que construiu tudo. Ele tem o sucesso, a família, o reconhecimento. Mas ele tem um medo que corrói por dentro a finitude. Arthur não quer apenas viver, ele quer vencer o tempo. Ele descobre então a existência de uma instalação no Arizona. Lá eles não enterram ninguém, eles vitrificam. Eles prometem que se a medicina do futuro for capaz de curar o que nos mata hoje, pacientes como Arthur seriam despertados. Arthur decide pagar o preço. Ele assina os contratos. Ele escolhe o protocolo. Ele se entrega a uma promessa que ninguém nunca viu ser cumprida. Mas o que acontece quando Arthur fecha os olhos pela última vez, num leito de hospital, enquanto os técnicos iniciam o protocolo de resfriamento? O corpo é baixado de temperatura em uma velocidade cirúrgica. O sangue é drenado e substituído por uma substância anticongelante, um crioprotetor que impede que as células virem cristais de gelo pontiagudos. Ele se torna vidro, um vidro biológico suspenso em um tanque de nitrogênio líquido. Psicologicamente, o que Arthur está buscando não é a vida, é o controle. A psicologia explica que o medo da morte, na verdade, é um medo da perda de identidade. Nós nos apegamos à ideia de que somos um eu contínuo. Arthur acha que se ele acordar no futuro, ele ainda será Arthur. Pulemos agora 200 anos no futuro. O ano é 2226. O mundo que Arthur conhecia não existe mais. As cidades são ecossistemas verticais, a língua mudou, a própria estrutura da sociedade é incompreensível para os padrões do século XXI. A tecnologia avançou ao ponto de reanimar a estrutura física de Arthur. Os danos moleculares foram corrigidos. Os tecidos foram regenerados. Arthur abre os olhos. A primeira sensação não é de triunfo, é de isolamento absoluto. Arthur é uma relíquia viva em um mundo que não fala a sua língua, não compartilha seus valores e não entende suas dores. Ele consegue se conectar, sim. A tecnologia permitiu que ele acessasse a rede de conhecimento do futuro. Ele aprende em segundos tudo o que aconteceu durante o seu sono gelado. Mas ao tentar conversar com os seres humanos daquela época, Arthur percebe algo terrível. Ele não se conecta com eles, ele se conecta com a sua própria memória. A sua história, o seu eu, tornou-se um fantasma. A conexão que ele tanto buscou no futuro provou que a identidade humana não é estática. Nós somos o produto do nosso tempo. Ao saltar 2 séculos, Arthur deixou de ser um homem e tornou-se um objeto de estudo. A psicologia da imortalidade revela que nós não queremos viver para sempre. Nós queremos que o mundo pare de mudar enquanto nós estamos nele. Arthur não queria o futuro. Arthur queria o seu passado congelado no tempo. E ao acordar, ele percebeu que o maior medo que ele tinha não era a morte, mas a obsolescência. Ele percebeu que ele não era o protagonista da história da humanidade. Ele era apenas uma nota de rodapé esquecida, alguém que tentou trapacear o jogo e acabou perdendo a própria essência no processo. A criogenia nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nós estamos tão obcecados em vencer a morte que esquecemos de perguntar se vale a pena vivê-la para sempre. Se você for acordado daqui a 100 anos, num mundo que não reconhece, você ainda será você? Ou será apenas um arquivo corrompido em um corpo estranho? Muitos cientistas dizem que a morte é apenas um erro de software da biologia, um bug que em breve será corrigido. Mas e se a morte for a característica principal do sistema, e não um erro? A nossa psique é estruturada pela noção de que o tempo é escasso. É a finitude que nos faz escolher, amar, criar. Se Arthur tivesse tido a chance de viver para sempre desde o início, ele teria se tornado o homem que construiu tudo o que construiu. Ou ele teria se tornado uma figura estagnada, sem propósito, sem o fogo da urgência que apenas o medo do fim proporciona. A tecnologia de reanimação, mesmo que um dia se torne infalível, nunca será capaz de restaurar o contexto. A identidade não é um arquivo guardado num pendrive dentro do cérebro. A identidade é o resultado de uma vida vivida em conjunto, em sociedade, em um tempo específico. Arthur, no futuro, é um homem sem época. Ele não tem amigos, ele não tem rivais, ele não tem o peso das escolhas que o definiram.
Ele é um homem sem história. Olhando para os tanques de nitrogênio, vemos mais do que ciência. Vemos a nossa incapacidade crônica de aceitar o fluxo natural das coisas. A criogenia é, no fundo, uma forma sofisticada de negação. É a negação de que somos parte de um organismo maior. Um organismo que precisa reciclar suas células, suas ideias e seus indivíduos para continuar evoluindo. Talvez a beleza da nossa existência não esteja na duração, mas na intensidade. Talvez o maior erro da humanidade seja acreditar que o sucesso da vida se mede em anos e não em vivências. Quando tentamos pausar o tempo, congelamos não apenas o corpo, mas também a alma. Congelamos a possibilidade de mudança, que é a essência de ser humano. O que acontece com alguém que não pode ser esquecido? O que acontece com alguém que não pode morrer? A história de Arthur no futuro é um aviso. A imortalidade pode ser a maior prisão que o ser humano já tentou construir para si mesmo. A pergunta não é se a tecnologia vai nos salvar. A pergunta é, o que sobra de um humano quando ele perde a única coisa que o torna real, a sua finitude? Muitos pensam que a ciência vai curar todas as doenças e que a morte será uma escolha. Mas ao olhar para a psicologia do ser, entendemos que o ser humano é um animal de transição. Nós passamos pela vida como quem passa por um quarto durante a noite. Deixamos pegadas, arrumamos as coisas, mas sabemos que não somos os donos da casa. Quando tentamos ser donos da casa para sempre, transformamos a nossa morada em um museu de cera. A vida é um evento, não uma posse. O paradoxo da busca pela imortalidade é que, quanto mais tentamos segurar a vida, mais ela escorre pelos dedos, como areia. A nossa urgência por viver, que vem da nossa consciência da morte, é o que nos torna capazes de atos de bondade, de coragem e de arte. Se o tempo fosse ilimitado, a arte perderia o seu sentido. A tragédia, que é a base da nossa cultura, não teria onde se apoiar. Imagine um mundo onde ninguém morre. As posições de poder seriam ocupadas pelas mesmas pessoas por séculos. A inovação seria enterrada pelo conservadorismo daqueles que vivem há 500 anos. A criatividade seria sufocada pela repetição do mesmo. A morte é o mecanismo de renovação que permite que o novo nasça. Ela é a folha que cai para que a árvore possa florescer na próxima primavera. Quando olhamos para a criogenia, vemos o brilho do ego humano. Queremos ser especiais, queremos ser a exceção à regra, mas a regra é o que nos une. A mortalidade é a nossa humanidade compartilhada. É o laço comum que nos faz olhar para o outro e entender a sua dor, porque a nossa própria dor é moldada pela mesma finitude. O futuro que Arthur encontrou não era um paraíso, era um vazio existencial. Ele tinha o corpo, mas não tinha o lugar. Ele tinha o tempo, mas não tinha a história. E sem história não somos nada. Nós somos o que lembramos e somos o que é lembrado de nós. Se você tira a morte da equação, você tira a necessidade de memória. Para que lembrar de alguém se essa pessoa pode voltar a qualquer momento? Para que honrar os mortos se a morte é apenas um cochilo? A morte nos ensina a valorizar a presença. Quando você sabe que uma conversa pode ser a última, você escuta de verdade. Quando você sabe que um dia não estará aqui, você aproveita o sol no seu rosto. A criogenia promete um mundo onde essas escolhas não precisam ser feitas, mas, ao eliminar a escolha, ela elimina o valor da decisão. No final das contas, o que Arthur descobriu na solidão fria do século 23 é que nós já somos imortais. Não através do corpo, mas através da ideia. Nós vivemos nas pessoas que tocamos, nas obras que deixamos, nas mudanças que causamos no mundo. O corpo é apenas o veículo, a história é o que fica. E a história precisa de um fim para ter um significado. Uma história sem ponto final é apenas um amontoado de palavras sem sentido. A criogenia é uma tentativa de transformar o ser humano em um objeto. E objetos não vivem, eles apenas existem. Eles não sentem, eles apenas ocupam espaço. Nós não queremos existir, nós queremos viver. E para viver é preciso aceitar que em algum momento o ciclo termina. É essa consciência do fim que nos permite levantar da cama todos os dias e tentar fazer algo que vale a pena. Então, quando você pensar no seu futuro, no seu legado, não pense em quantos anos você terá. Pense em quanta vida você colocou nos seus anos. Pense em como você pode ser mais presente, mais real, mais humano.
Porque no final, a única forma de vencer a morte não é negando a sua existência, mas vivendo de uma forma que ela nunca consiga apagar o seu significado. A sua finitude não é o seu maior inimigo, é a sua maior liberdade. É o que permite que você seja quem você é hoje, e isso por si só já é o suficiente. No final das contas, o que Arthur descobriu na solidão fria do século XXIII é que nós já somos imortais, não através do corpo, mas através da ideia. Nós vivemos nas pessoas que tocamos, nas obras que deixamos, nas mudanças que causamos no mundo. O corpo é apenas o veículo, a história é o que fica. E a história precisa de um fim para ter um significado. Uma história sem ponto final é apenas um amontoado de palavras sem sentido. A criogenia é uma tentativa de transformar o ser humano em um objeto. E objetos não vivem, eles apenas existem. Eles não sentem, eles apenas ocupam espaço. Nós não queremos existir, nós queremos viver. E para viver, é preciso aceitar que em algum momento o ciclo termina. É essa consciência do fim que nos permite levantar da cama todos os dias e tentar fazer algo que vale a pena. A ciência pode até conseguir pausar o seu coração, mas ela nunca conseguirá congelar o tempo que você desperdiçou tentando ser quem você não é. A sua finitude não é o seu maior inimigo, é a sua maior liberdade. É ela que dá cor ao que é cinza, é ela que dá urgência ao que é importante. Você é um evento único, irrepetível, e a sua existência tem valor justamente porque ela não dura para sempre. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar uma provocação. Se hoje fosse o seu último dia de clareza, o que você ainda estaria segurando com tanta força, que na verdade só está te impedindo de ser quem você nasceu para ser? Se você pudesse deixar uma única marca no mundo, algo que sobrevivesse ao tempo sem precisar de um tanque de nitrogênio, o que seria essa marca? Escreve aqui nos comentários a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa no seu maior legado. Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para parar de apenas existir e começar a viver. E se você sentiu que esse vídeo despertou algo que estava adormecido, considera compartilhar essa reflexão com alguém que também está na busca por um sentido maior. Não para convencê-la de nada, mas para que vocês dois possam juntos olhar para a vida com outros olhos. Até o próximo vídeo.